meu irmão. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, se você já usou o WhatsApp. WhatsApp? Que diabo é isso? Eu tô bebendo WhatsApp. Oi gente, boa tarde. Aqui é a Ana e hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre o Protocolo de Kyoto. Gente, o Protocolo de Kyoto é um tratado internacional ambiental de 1997 com compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases que produzem o efeito estufa, que causa o atual aquecimento global. O Protocolo de Kyoto foi um acordo ambiental fechado durante a terceira Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Kyoto, Japão, em 1997. Ele foi o primeiro tratado internacional para o controle da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. No final do século passado, os cientistas já alertavam sobre o aquecimento global causado pelos gases do efeito estufa. Em 1992, a Rio 92 reconheceu a necessidade de reduzir essas emissões. Em 1997, 160 países se reuniram em Kyoto para encontrar soluções. O resultado foi o Protocolo de Kyoto, que estabeleceu metas para reduzir emissões. Oi, minha gente! Aqui quem tá falando agora é a Yana e, bom, eu vou falar sobre os objetivos do Protocolo de Kyoto. Esse protocolo teve como principal objetivo o estabelecimento de metas e de acordos que visavam sobre a redução da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, entre os quais está o dióxido de carbono, o CO2, o que contribuiria, assim, para a diminuição do aquecimento global. O cumprimento dessas metas foi imposto, sobretudo, aos países desenvolvidos ou industrializados, que eram, à época da elaboração deste acordo internacional, responsáveis por mais da metade das emissões de CO2 na escala mundial. Bom, meu nome é Luana e eu vou falar um pouco sobre os países participantes do Protocolo de Kyoto. Inicialmente, o Protocolo de Kyoto foi adotado por 84 países. Os Estados Unidos, um dos países que mais emitem gases poluentes no mundo, com suas grandes empresas de McDonald's. Sem brincadeira, eles comem muito McDonald's, não é possível. Brincadeira à parte, mas acabaram abandonando o protocolo em 2001 com a justificativa de que cumprir as metas estabelecidas comprometeria o seu desenvolvimento econômico. Que belo desenvolvimento, Estados Unidos! Se você fosse um país inteligente, qual você seria? Atualmente, o protocolo consta com 175 países que ratificaram o acordo original, sendo algum deles Guatemala, Bolívia, Honduras, Uruguai, Barbados, Noruega, Alemanha, França, Brasil, Itália, Portugal e entre outros países. Os países industrializados ou desenvolvidos, como o Japão e a Rússia, deveriam reduzir as suas emissões de gases. Já países em desenvolvimento, como a China, o Brasil e a Índia, não receberam metas ou obrigações. O Brasil, em razão de ser classificado um país em desenvolvimento, não recebeu metas específicas, mas sempre foi importante nas discussões sobre mudanças climáticas. Acabou de comer todo o bolo que estava em cima da mesa. O comércio de emissões, também conhecido como Comércio Internacional de Emissões, CIA, é um mecanismo que permite a países que se comprometeram a reduzir emissões de gases do efeito estufa negociar o excedente de suas metas. O comércio de emissões funciona de forma semelhante a uma licença ou emissão para poluir até um determinado volume. Quando uma empresa polui menos do que o limite, ela pode vender a diferença como um crédito para outra empresa que ultrapassou a sua cota. No comércio de emissões, existem alguns mecanismos que podem ser utilizados, como implementação conjunta, que são países do anexo 1 podem agir em conjunto para atingir as suas metas. A regulamentação do mercado de carbono é feita pela legislação específica de cada país. No Brasil, a regulamentação é feita pelo decreto número 5.882 de 2006. Como funciona o comércio de emissões? Nesse mercado, estão à venda créditos de carbono excelentes das empresas ou governos que cumprem suas metas de redução de poluentes. E quem compra são os que emitem CO2 a mais do que deveriam.
e por isso precisam dos comércios para equilibrar seu compromisso ambiental. Bom, e enfim, chegou a minha parte, onde eu vou apresentar para vocês o que seria o MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo criado pelo Protocolo Kyoto, onde ele vai permitir que países desenvolvidos reduzam suas emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, ele vai meio que possibilitar a esses países a captação de energia renovável, sendo eólica, solar, de biomassa. Ele também vai possibilitar uma eficiência energética. E também, uma boa parte, seria o reflorestamento, onde ele vai ajudar na biodiversidade daquele determinado país, em gestão de resíduos e biogás. E em meio a tantos benefícios, ele ainda sofre e enfrenta críticas, como as dúvidas sobre a adicionalidade e concentração em poucos países. Com o Acordo de Paris, o MDL está sendo substituído por novos mecanismos, mais integrados ao cenário climático atual. Nem todos os países participaram do protocolo. Um dos principais países que não ratificou o protocolo de Kyoto foram os Estados Unidos. A decisão dos Estados Unidos de não participar gerou grande impacto nas negociações climáticas globais. Muitas nações em desenvolvimento argumentaram que as nações industrializadas, responsáveis pela maior parte das emissões históricas, deveriam assumir a maior parte dos encargos de redução. Outros países que não participaram do protocolo foram países com economias emergentes. Alguns países com economias em rápido crescimento, como a China, viu o protocolo de Kyoto como uma restrição ao seu desenvolvimento econômico. Alguns países não participaram do protocolo de Kyoto por conta do impacto econômico. A implementação de medidas para reduzir as emissões pode gerar custos para as economias nacionais. Um outro motivo do porquê alguns países não aderiram ao protocolo foi a desigualdade e a dificuldade de implementação. As metas estabelecidas pelo protocolo poderiam ser consideradas ambiciosas ou difíceis de alcançar. O meu nome é Priscila e eu vou falar um pouco das eficácias e das críticas do Tratado de Kyoto. Vou começar com algumas eficácias, que é basicamente a redução da emissão dos gases do efeito estufa. Basicamente vai reduzir o aquecimento global e vai estabilizar o efeito estufa, mas para isso teve que ser esclarecido metas de redução a serem cumpridas pelos países mais desenvolvidos. Basicamente, a ideia era de que diminuísse 5,2% nas emissões, comparado do valor do ano de 1990. Mas esclarecendo, o acordo passou a dar certo só em 2005, mas não contou com a ratificação, ou seja, não contou com a confirmação, de todos os países industrializados, como foi o caso dos Estados Unidos. Mas, o Brasil não fica de fora dessa, porque ele não foi obrigado, mas ele aderiu ao protocolo de Kyoto e ele assinou em 2002. E atrelado às eficácias, temos as críticas, que está no fato, dos Estados Unidos e China responsáveis por 41% das emissões globais estarem de fora do acordo, tirando o fato, de que as metas exigidas no tratado eram muito baixas. Então eles acabaram e não assinaram, e não ficaram de acordo, e enfim. Oi, sou o Guilherme, e vou falar por que o Acordo de Paris substituiu o Protocolo de Kyoto. Temos algumas razões principais. A primeira delas é a amplitude e inclusão. O Protocolo de Kyoto impunha metas obrigatórias de redução de emissões de gases de efeito estufa, apenas para os países desenvolvidos. Países em desenvolvimento, como China, Índia e Brasil, não tinham obrigações específicas, mesmo sendo grandes emissores em ascensão. 2. Mudança na economia global. Durante a vigência do Protocolo de Kyoto, países em desenvolvimento passaram a desempenhar um papel muito maior nas emissões globais. Por exemplo, a China tornou-se o maior emissor mundial, mas não tinha metas obrigatórias no protocolo. O Acordo de Paris, que reconhece que todas as nações, tanto desenvolvidas quanto em desenvolvimento, devem contribuir para enfrentar o desafio climático, refletindo nas realidades econômicas e ambientais atuais. 3. Meta global mais clara. O Protocolo de Kyoto não tinha um objetivo global unificado, além de reduzir emissões nos países desenvolvidos. O Acordo de Paris estabelece a meta de manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius, em relação aos níveis pré-industriais, com esforços para limitar o aumento a 1,5 graus Celsius. Essa meta global oferece um direcionamento claro para todos os países. 4.
maior participação internacional. Enquanto o protocolo de Kyoto era mais restrito em termos de adesão, vários grandes emissores não estavam vinculados ou saíram do tratado, o Acordo de Paris alcançou ampla aceitação internacional, com quase todos os países do mundo se comprometendo. Essas mudanças fizeram do Acordo de Paris um marco mais abrangente e adaptado aos desafios climáticos do século XXI. Por ser o primeiro tratado internacional para controle da emissão de gases de efeito estufa, o protocolo foi como um primeiro passo, importantíssimo para o atual Tratado de Paris existir e entrar em vigor. Por mais que ele tenha sido substituído, é inegável que foi de extrema importância para o planeta, porém não o suficiente. O número de países assinantes do tratado eram insuficientes para dar lugar ao seu objetivo tão ambicioso. Para pensar como que era na época, onde o mundo tinha acabado de obter um pico de gastos durante a Segunda Guerra Mundial e que estava repleto de países desesperados para obter lucro. Nesse gráfico, dá para ver como foi rápido o crescimento das emissões de gás carbônico na atmosfera, de 1990 a 2019, sendo 52,74% maior do que anteriormente, mas que poderia estar pior hoje sem o protocolo Kyoto. Por mais louco que pareça, nem mesmo a Revolução Industrial teve um feito desse. Mesmo depois da Revolução Industrial, a emissão do que hoje sabemos ser um dos principais gases de efeito estufa ainda cresceu de maneira relativamente lenta até meados do século XX. Irei falar sobre as lições aprendidas. Tem 4 tópicos sobre o assunto. O primeiro tópico é o reconhecimento internacional, que significa o Protocolo de Kyoto, reconhecer a necessidade de ação global contra as mudanças climáticas. O segundo tópico é o estabelecimento de metas, que o tratado estabeleceu metas e de redução de emissões para países desenvolvidos. O terceiro é o mecanismo e flexibilidade. O protocolo criou o mecanismo de flexibilidade com o comércio de emissões e o mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL. E por último, o quarto, é a conscientização global. O protocolo de Kyoto aumentou a conscientização sobre as mudanças climáticas e a necessidade de ação. De Acordo de Paris de 2015, incorporou muitas dessas lições, estabeleceu metas mais ambiciosas e incluindo todos os países. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito para combater as mudanças climáticas.